Começa em um canto remoto de Long Island, Nova York. Existe uma base militar chamada Camp Hero. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi utilizada como uma estação de radar. Mas o que aconteceu lá após o conflito permanece envolto em mistério. Será que por trás dessas paredes desgastadas se escondem experimentos tão extraordinários que desafiam a nossa compreensão da realidade? Hoje, vamos explorar as profundezas de um dos mais fascinantes relatos de conspiração moderna, o Projeto Montauk. O Projeto Montauk ganhou notoriedade principalmente através dos relatos de Preston B. Nichols, autor de livros que revelam supostos experimentos secretos realizados na base. Mas quem foi Preston Nichols? Ele era um engenheiro eletrônico com um profundo interesse por fenômenos paranormais. Em seus escritos, Nichols afirma ter recuperado memórias reprimidas de seu envolvimento em experimentos com controle mental, viagens no tempo e interações com seres extraterrestres. A princípio, suas alegações soam como ficção científica, mas existem camadas de evidências que tornam a história muito mais complexa. Por que acreditar em algo tão extraordinário? Para começar, existem provas documentais que demonstram como o governo dos Estados Unidos financiou experiências controversas em segredo. Um exemplo notório é o projeto MK-Ultra, um programa real da CIA que testou técnicas de controle mental em civis e militares. Arquivos desclassificados revelam experimentos assustadores, incluindo o uso de LSD e hipnose. Se isso aconteceu oficialmente, o que mais poderia estar oculto? E é aqui que o projeto Montauk entra em cena. De acordo com Nichols, o projeto Montauk era uma extensão do experimento Filadélfia, um suposto experimento da Marinha dos EPUA em 1943 para tornar um navio invisível aos radares inimigos. Enquanto o experimento Filadélfia é amplamente considerado uma lenda urbana, Nichols e outros sugerem que ele foi apenas o ponto de partida para uma série de experimentos ainda mais audaciosos realizados em Camp Hero. Eles alegam que a base foi transformada em um centro de pesquisa para manipular a mente humana e explorar os segredos do espaço-tempo. Mas por que Montauk? O que havia de especial neste local? Camp Hero foi estrategicamente posicionada para monitorar a atividade de submarinos inimigos durante a guerra. Mas, segundo os teóricos, sua localização também estava alinhada com fluxos energéticos que tornavam a área ideal para experimentos de alta complexidade. A torre de radar, ainda de pé, seria a chave para os testes de transmissões de frequências que poderiam reprogramar a mente humana. Nichols descreve uma tecnologia chamada cadeira de Montauk, um dispositivo supostamente desenvolvido para amplificar as capacidades psíquicas de uma pessoa. Utilizando uma combinação de eletrodos e sistemas de biofeedback, a cadeira permitia aos cientistas manipular os pensamentos e as emoções de um indivíduo e até mesmo criar realidades alternativas. Embora não haja provas concretas dessa tecnologia, existem relatos persistentes de pessoas que alegam ter trabalhado ou sido submetidas a experimentos na base. Críticos apontam que as histórias de Nichols carecem de evidências sólidas e que podem ser fruto de uma mente criativa ou até mesmo de um elaborado golpe para vender livros. Por outro lado, defensores das teorias afirmam que o silêncio oficial e a falta de investigações aprofundadas apenas reforçam a ideia de que algo extraordinário aconteceu em Montauk. Então, como separar o fato da ficção? Nesta jornada pelo projeto Montauk, vamos explorar as conexões com outros eventos misteriosos, analisar os relatos de testemunhas, examinar os documentos que alimentam essas teorias e, quem sabe, descobrir o que realmente se escondeu por trás das portas de Camp Hero. Parte 2. As alegadas tecnologias e experimentos.
No cerne das afirmações de Preston Nichols e outros envolvidos no projeto Montauk está a descrição de tecnologias tão avançadas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Entre elas, a famosa cadeira de Montauk ocupa um lugar central. Mas como ela supostamente funcionava? A cadeira de Montauk era descrita como um dispositivo que conectava uma pessoa a uma série de sistemas de biofeedback e transmissores eletromagnéticos. Esses transmissores eram usados para amplificar as ondas cerebrais e transformar pensamentos em sinais eletrônicos, que podiam ser manipulados para criar projeções mentais ou abrir portais para outros lugares no espaço-tempo. Embora isso possa parecer incrivelmente especulativo, é importante lembrar que a ciência moderna tem avançado em tecnologias de interface cérebro-computador, onde sinais neurais são traduzidos em comandos digitais. No entanto, a ideia de manipular espaço-tempo ainda pertence à fronteira teórica da física. Mas não é apenas a cadeira de Montauk que alimenta essas histórias. Há também relatos de que a base abrigava experimentos envolvendo teletransporte e a criação de realidades paralelas. Um dos relatos mais intrigantes é o de um túnel temporal criado por meio de uma combinação de campos magnéticos e frequências sonoras. Esse túnel permitiria a viagem não apenas através do espaço, mas também no tempo. Embora esses conceitos desafiem nossa compreensão do universo, eles estão alinhados com teorias exploradas por cientistas renomados, como Albert Einstein e Stephen Hawking. Será que os cientistas do projeto Montauk descobriram algo que a ciência convencional ainda não alcançou? Apesar da falta de evidências concretas, os relatos sobre essas tecnologias continuam a intrigar e dividir opiniões. Nos próximos segmentos, vamos examinar mais de perto as histórias das pessoas que afirmam ter vivenciado esses experimentos, além de explorar as implicações filosóficas e científicas dessas alegações. Estarão essas histórias ligadas a uma verdade oculta ou são apenas frutos da imaginação humana? A jornada continua. Parte 3. Testemunhas e relatos. O que torna o projeto Montauk ainda mais intrigante são os relatos de pessoas que afirmam ter vivenciado os experimentos realizados na base. Essas histórias, embora frequentemente consideradas anedóticas, revelam um padrão perturbador de memórias reprimidas, hipnose e eventos inexplicáveis. Mas quem são essas testemunhas e o que elas têm a dizer? Eu era apenas uma criança quando fui levado para Montauk. Lembro-me de salas frias, cheias de equipamentos que eu não compreendia. Eles nos colocavam na cadeira e diziam para pensarmos em coisas específicas. Às vezes, era como se meus pensamentos se materializassem. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Este é apenas um dos inúmeros relatos que circulam entre aqueles que se autodenominam sobreviventes do projeto Montauk. Muitos desses indivíduos descrevem experiências semelhantes, sensações de déjà vu intenso, memórias de tecnologia avançada e um sentimento de terem sido usados como cobaias em experimentos perigosos. Um aspecto recorrente em seus depoimentos é o uso de manipulação mental para apagar ou modificar lembranças. De acordo com especialistas, isso seria possível através de técnicas de controle psicológico e hipnose avançada. É aqui que surge uma ligação perturbadora com o projeto MKUltra, que já demonstrou o quanto o governo estava disposto a explorar as fronteiras da mente humana. Uma testemunha-chave dessas alegações é Stuart Swerdlow, um homem que afirma ter participado dos experimentos de Montauk desde jovem. Swerdlow alega ter sofrido lavagem cerebral e ter sido usado em testes de manipulação genética, controle mental e viagens interdimensionais. Apesar da falta de provas concretas, suas histórias continuam a atrair interesse e dividem opiniões entre crentes e céticos.
O que eles estavam fazendo em Montauk era muito mais do que simples controle mental. Eles estavam tentando criar super-humanos, abrir portais para outras dimensões e até manipular eventos futuros. Eu vi coisas que não consigo explicar, coisas que desafiam todas as leis conhecidas da física. Swerdlow também menciona a existência de seres não humanos que ele acredita terem colaborado com os cientistas do projeto Montauk. Esses relatos, embora extraordinários, são consistentes com uma linha de teorias que sugerem que o governo dos Estados Unidos já teria interagido com formas de vida extraterrestre. Muitas das pessoas que fazem essas alegações parecem sinceras, mas é difícil determinar se suas experiências são reais ou resultado de memórias implantadas ou confusões psicológicas. O efeito Mandela, por exemplo, mostra como memórias coletivas podem ser alteradas, o que talvez explique por que tantas pessoas relatam eventos semelhantes. Além disso, há aqueles que acreditam que as lembranças dessas testemunhas podem ser resultado de experimentos reais, mas deturpados ao longo do tempo. É importante lembrar que programas como o MK Ultra provaram que o governo do CTIN já realizou estudos secretos que, na época, pareciam impossíveis ou fictícios. Então, até que ponto podemos simplesmente descartar essas histórias? Curiosamente, muitos dos relatos incluem detalhes específicos sobre os métodos usados, as salas onde os experimentos ocorreram e até os cientistas envolvidos. Alguns desses detalhes coincidem com registros históricos e documentos desclassificados, dando um ar de legitimidade às alegações. Mas por que essas histórias permanecem tão obscuras? Seriam essas testemunhas vítimas de uma conspiração governamental para esconder a verdade? Ou estamos lidando com o produto da imaginação humana? Seja qual for a resposta, as vozes dessas pessoas continuam ecoando, desafiando-nos a olhar mais de perto para os segredos enterrados de Montauk. Parte 4. O impacto cultural e as teorias modernas. A ideia de experimentos secretos envolvendo controle mental, viagens no tempo e portais dimensionais transcendeu os relatos iniciais de Preston Nichols e outros supostos participantes. O projeto Montauk deixou um impacto profundo na cultura popular, inspirando inúmeras obras de ficção científica, teorias da conspiração e debates filosóficos. Mas como isso aconteceu? E o que isso nos diz sobre nossa sociedade? Um exemplo icônico do impacto cultural do projeto Montauk é a série Stranger Things, da Netflix. Os criadores, os irmãos Duffer, inicialmente planejaram chamar a série de Montauk, em referência direta às histórias de experimentos secretos realizados na base militar de Long Island. Embora a trama tenha sido alterada para se passar em uma cidade fictícia, as conexões com o projeto Montauk são evidentes. Uma instalação secreta, crianças usadas em testes de controle mental e até a criação de portais para outras dimensões. Além da ficção, o projeto Montauk continua a alimentar a imaginação de escritores, cineastas e teóricos. Livros como The Montauk Project, Experiments in Time e seus sucessores se tornaram uma espécie de bíblia para os interessados em conspirações, levantando questões sobre os limites éticos da ciência e a possibilidade de realidades alternativas. Na era digital, o projeto Montauk ganhou uma nova vida. Fóruns e comunidades online dedicados a teorias da conspiração discutem incessantemente as possíveis implicações dos experimentos. Para alguns, Montauk é um exemplo de como a verdade pode ser estranha e muito mais assustadora do que a ficção. Para outros, é um lembrete de como as histórias podem evoluir e se tornar mitos modernos. Mas o impacto de Montauk vai além da cultura pop e das teorias da conspiração. Ele também gerou debates acadêmicos sobre os limites éticos da pesquisa científica.
Experimentos como o MK-Ultra mostram que, em nome do avanço tecnológico e da segurança nacional, fronteiras morais podem ser cruzadas. A questão é: até onde estamos dispostos a ir para expandir nosso conhecimento? Nos anos que se seguiram à publicação dos livros de Preston Nichols, várias entrevistas e programas de televisão abordaram o tema, com céticos e crentes defendendo seus pontos de vista. Embora muitos desconsiderem o projeto Montauk como pura ficção, o simples fato de estarmos discutindo essas ideias demonstra o poder que essas histórias têm em capturar nossas preocupações e esperanças sobre o futuro da ciência. Curiosamente, algumas das ideias apresentadas pelos teóricos de Montauk coincidem com discussões científicas reais. Conceitos como multiversos, buracos de minhoca e campos quânticos são hoje tópicos de pesquisas sérias na física teórica. Embora as alegações de Montauk possam parecer fantasiosas, elas tocam em questões fundamentais sobre a natureza da realidade e o potencial da mente humana. Nos últimos anos, avanços científicos em áreas como inteligência artificial, neurociência e física quântica têm levantado perguntas inquietantes. Estamos nos aproximando de um futuro onde as tecnologias descritas em Montauk poderiam ser reais? E se for esse o caso, estamos prontos para lidar com as implicações éticas e sociais dessas descobertas? Para muitos, o projeto Montauk serve como um alerta, uma história que mistura ficção e realidade para nos fazer refletir sobre os riscos de brincar com forças que ainda não compreendemos totalmente. É uma fábula moderna, tanto sobre as possibilidades da ciência quanto sobre os perigos da ambição desmedida. Mas será que Montauk é apenas um mito ou há algo mais escondido nas sombras da história? No próximo segmento, exploraremos as conexões mais obscuras entre o projeto Montauk e outros eventos misteriosos e como essas histórias continuam a moldar nossa visão do desconhecido. Parte 5. Conexões com outros mistérios. O projeto Montauk não é uma história isolada. Quando examinamos as camadas de relatos e teorias, surge um padrão de conexões que o liga a outros mistérios igualmente inquietantes. Será que Montauk faz parte de um plano maior, um quebra-cabeça global cujas peças permanecem escondidas? Hoje, exploraremos essas possíveis ligações. Uma das conexões mais frequentemente mencionadas é com outras bases secretas nos Estados Unidos e além. A Área 51, por exemplo, é famosa por suas associações com tecnologia extraterrestre e experimentos avançados. O A-HARP, localizado no Alasca, é acusado de manipular o clima e realizar experimentos de controle mental. Já a Base Dulce, no Novo México, é cercada por histórias de instalações subterrâneas onde seres humanos e extraterrestres trabalhariam lado a lado. Teóricos acreditam que o projeto Montauk pode ter sido apenas uma peça de uma rede global de experimentos. Essas bases, aparentemente desconectadas, poderiam estar compartilhando dados e tecnologia para explorar as fronteiras do possível e talvez até do impossível. Muitos relatos de Montauk mencionam a presença de tecnologia que parece além de nossa compreensão. Isso ecoa com histórias de engenharia reversa de naves alienígenas, como as descritas em teorias sobre a Área 51. Poderiam esses projetos estar relacionados? Se Montauk estava explorando portais dimensionais, será que eles descobriram algo ou alguém do outro lado? Outra conexão intrigante é com o Experimento Filadélfia, uma suposta tentativa da Marinha dos Estados Unidos de tornar um navio invisível aos radares nos anos 787, 18 e 40. De acordo com alguns relatos, os experimentos de Montauk seriam uma continuação direta dessas pesquisas, tentando expandir o controle sobre o espaço e o tempo. Relatos afirmam que o Experimento Filadélfia resultou em catástrofe.
O navio USS Eldridge teria desaparecido e reaparecido com membros da tripulação presos no casco ou em estados mentais alterados. Será que os cientistas aprenderam com esses erros e transferiram suas pesquisas para Montauk? As teorias não param por aí. Alguns acreditam que Montauk poderia estar conectado a locais antigos de poder, como Stonehenge e as linhas de Nazca. A ideia é que esses locais serviriam como pontos de convergência de energia ou portais naturais que poderiam ser ativados por tecnologia avançada. Essas conexões são especulativas, mas despertam a imaginação. Outras teorias sugerem que Montauk não estava apenas explorando o passado e o futuro, mas também tentando manipulá-los. Alguns acreditam que eventos históricos cruciais foram influenciados ou alterados como resultado desses experimentos, levantando questões sobre o livre-arbítrio e a integridade da linha do tempo. A ideia de múltiplas realidades não é apenas uma fantasia de ficção científica. Teorias modernas da física, como a do multiverso, sugerem que existem infinitas versões da realidade coexistindo. Se Montauk realmente acessou essas realidades, como isso pode ter impactado nossa própria dimensão? Por fim, há aqueles que associam Montauk ao chamado efeito Mandela, um fenômeno em que grupos de pessoas se lembram de eventos de maneira diferente do que é registrado oficialmente. Seria isso o resultado de manipulações na linha do tempo, acidentais ou intencionais, realizadas durante os experimentos de Montauk? Embora não possamos confirmar a veracidade dessas conexões, é inegável que o projeto Montauk continua a fascinar, provocando perguntas sobre o que realmente sabemos sobre nosso mundo e sobre nós mesmos. No próximo segmento, analisaremos as implicações éticas e científicas desses experimentos, explorando o que eles podem significar para o futuro da humanidade. Parte 6. As implicações éticas e científicas. Se o projeto Montauk realmente existiu, ele representa um divisor de águas no entendimento das fronteiras éticas e científicas. Manipular a mente humana, atravessar dimensões e moldar a realidade são ideias que inspiram tanto maravilha quanto temor. Nesta parte, exploraremos as questões éticas e as implicações científicas desses experimentos. A manipulação da mente humana não é uma ideia nova. Projetos como o MK-Ultra, desclassificado nos anos 1970, revelaram experimentos realizados com drogas psicodélicas, hipnose e outras técnicas de controle mental. Mas o projeto Montauk, se verdadeiro, teria levado essas práticas a um nível inteiramente novo, questionando os limites da moralidade em nome da ciência. Os relatos de Montauk são alarmantes, porque tocam em um dilema central da ciência. Até onde podemos ir em nossas pesquisas sem comprometer a dignidade e os direitos humanos? Se experimentos como esses realmente envolveram crianças ou manipulação forçada da mente, isso seria uma violação grave de todos os padrões éticos. Na ciência moderna, conceitos como teletransporte quântico, interfaces cérebro-computador e inteligência artificial estão sendo explorados de maneiras que antes pareciam impossíveis. Esses avanços levantam questões semelhantes às de Montauk. Podemos prever as consequências de brincar com forças que ainda não compreendemos completamente? Se aceitarmos a possibilidade de viagens no tempo ou manipulação dimensional, precisamos nos perguntar: que responsabilidades vêm com esse poder? Alterar eventos do passado pode ter ramificações imprevistas, incluindo mudanças na realidade que afetam bilhões de vidas. Quem decidiria o que pode ou não ser alterado? Os experimentos de Montauk também levantam questões sobre o impacto na própria realidade. Teorias sugerem que manipular a estrutura do tempo e do espaço poderia causar efeitos colaterais catastróficos, como instabilidade dimensional ou rupturas no tecido do espaço-tempo.
Cientistas alertam que brincadeiras com forças fundamentais podem ter consequências que nem sequer podemos imaginar. Além disso, o sigilo envolvido em projetos como Montauk suscita preocupações sobre a falta de supervisão e responsabilidade. Até que ponto governos e instituições científicas podem realizar experimentos secretos sem o conhecimento público? E como podemos garantir que essas iniciativas estejam alinhadas com os interesses da humanidade e não apenas de uma elite científica ou política? Casos históricos, como o MK Ultra e os experimentos de Tuskegee, nos mostram que a ciência não está imune a abusos. Esses exemplos reforçam a importância de uma supervisão ética rigorosa e da transparência. Se Montauk realmente existiu, ele pode servir como um alerta sobre os perigos de operar fora desses limites. Os relatos de crianças sendo usadas em experimentos de Montauk destacam uma questão particularmente sensível: o uso de menores em pesquisas científicas, especialmente sem consentimento, é uma violação grave dos direitos humanos. Mesmo que Montauk seja apenas uma teoria, a ideia de que isso possa ter acontecido é um lembrete sombrio de como a ciência pode se desviar sem controle adequado. Mas as implicações não são apenas negativas. Se os avanços descritos em Montauk fossem reais, eles poderiam abrir portas para resolver alguns dos maiores problemas da humanidade: doenças incuráveis, crises energéticas e até mesmo a exploração de outros mundos. A questão, no entanto, permanece: o que estamos dispostos a sacrificar em busca dessas possibilidades? A ciência tem o poder de transformar nossas vidas para melhor, mas também carrega o risco de criar armas ou tecnologias perigosas nas mãos erradas. É um equilíbrio delicado entre inovação e precaução, um jogo de xadrez em que o menor erro pode ter consequências devastadoras. O projeto Montauk, seja mito ou realidade, nos desafia a refletir sobre os limites da ciência e os princípios éticos que a orientam. Ele é um espelho de nossas ambições, medos e esperanças como espécie. No próximo segmento, analisaremos o legado final desse mistério, o que ele significa para o presente e o futuro, e por que ele ainda desperta tanta curiosidade em milhões de pessoas ao redor do mundo. Parte 7. O legado do projeto Montauk. O projeto Montauk permanece envolto em mistério. Se é verdade ou ficção, sua história ressoa até hoje, influenciando não apenas a cultura popular, mas também nossa percepção sobre os limites da ciência, a transparência dos governos e os perigos de explorar o desconhecido. Nesta última parte, examinaremos o legado duradouro desse enigma. O radar de Montauk em Camp Hero tornou-se um símbolo tangível de uma história que pode ser real ou imaginada. Pessoas de todo o mundo visitam o local, tirando fotos e debatendo as possibilidades. Para alguns é apenas um marco histórico. Para outros é um lugar impregnado de segredos que nunca serão revelados. Na era digital, o projeto Montauk ganhou nova vida. Criadores de conteúdo, youtubers, podcasters e escritores continuam a explorar suas histórias, conectando-as a novos mistérios e teorias. Montauk se tornou um ponto de partida para imaginar. E se? Logos, um exercício que reflete nossa busca coletiva por significado. Montauk é mais do que uma teoria da conspiração. É um mito moderno. Ele encapsula nossos medos e esperanças sobre o futuro da ciência e da tecnologia. É fascinante porque nos força a considerar o que faríamos se tivéssemos o poder de manipular o tempo, a mente e a realidade. O legado de Montauk também está ligado às questões de responsabilidade governamental. Ele é frequentemente citado em debates sobre a necessidade de maior transparência nos projetos militares e científicos.
A ideia de que experimentos desse tipo poderiam ser realizados sem o conhecimento público nos lembra dos perigos de operar à sombra da sociedade. Por outro lado, Montauk é um alerta sobre os limites éticos da ciência. Ele nos desafia a equilibrar curiosidade e responsabilidade, a buscar conhecimento sem comprometer nossos valores fundamentais. Em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente, essas lições são mais relevantes do que nunca. Mas o impacto de Montauk não se limita à ciência e à política. Ele também deixou uma marca profunda na arte e na cultura. Obras como Stranger Things, músicas e até instalações artísticas foram inspiradas por seus mistérios. Montauk se tornou uma metáfora poderosa para as perguntas que ainda não conseguimos responder. O que o projeto Montauk realmente significa? Talvez nunca saibamos a verdade completa. Mas talvez o verdadeiro legado de Montauk não esteja em suas histórias de controle mental ou viagens no tempo, mas em sua capacidade de nos fazer refletir. Refletir sobre os perigos do desconhecido, o poder da imaginação e a eterna busca pela verdade. O mistério não é algo que deve ser resolvido completamente, mas algo que nos desafia a continuar explorando.